Alô, alô Brasil, Maurício Menezes. Estamos aqui nesse dia 1º de novembro de 2025 para um programa muito especial e ao vivo da Rádio Brasil Cidadão. Estamos aqui ao vivo do estúdio da Rádio Brasil Cidadão e com uma live TikTok aqui também nesse sábado 1º de novembro de 2025. Uma live muito importante, um programa ao vivo muito importante da Rede Rádio Brasil Cidadão. Hoje, o microfone da Rádio Brasil Cidadão vem trazer um tema muito importante. E é um tema que, na verdade, são 3 assuntos que são interrelacionados. Um está diretamente ligado ao outro. Bom dia para todos que estão chegando aqui nessa live TikTok e ao vivo Rádio Brasil Cidadão. E nós vamos abordar aqui 3 temas muito importantes. O primeiro deles é o da corrupção. Essa corrupção sem limites que assola o Brasil. O segundo é o do crime organizado, das facções criminosas. E o terceiro é o da educação. Essa educação falida que está valendo ainda hoje para o Brasil, completamente desatualizada com a realidade do terceiro milênio, que tem que priorizar a alfabetização comportamental. Começando a falar sobre o assunto que está mais em pauta hoje, que é o assunto das facções criminosas, que é o assunto do crime organizado. Nós estamos nessa luta com a Rede Brasil Cidadão há 33 anos, começamos em 92, modelando e criando a pedagogia da sustentabilidade que traz a alfabetização comportamental. Esse trabalho de 33 anos não é um trabalho de laboratório, não é um trabalho feito a 4 paredes, é um trabalho feito com a vivência de uma pessoa como eu, com os meus 79 anos, e que desde 92, há 33 anos, me dedico à causa da alfabetização comportamental. E esse trabalho nós levamos para o mundo, não é um trabalho específico somente para o Brasil. Tanto é que o nosso livro já chegou às 140 maiores universidades do planeta em mais de 20 países. Eu pessoalmente fui entregar em 2021 o livro na Humboldt Universität, que é a Universidade de Berlim, na Alemanha, que já foi responsável por 29 prêmios Nobel da Alemanha. O Brasil ainda não ganhou nenhumzinho. Então, eu vou abordar aqui nessa nossa live, nesse programa ao vivo da Rádio Brasil Cidadão, esses 3 assuntos. O crime organizado, com as facções criminosas, a corrupção e a educação. Então, eu posso começar pelo tema que está mais pesado hoje, que é do crime organizado e da operação que teve no Rio de Janeiro, no Complexo Alemão. Operação essa que levou a vida de quase 130 pessoas, não é? Marginais, né? Pessoas desorientadas que estavam no mundo do crime. E levou a vida principalmente de 4 policiais. Essa vida nós temos que chorar muito, nós temos que lastimar muito, porque são famílias do bem que perderam 4 entes queridos que estavam lá lutando por nós. Óbvio que nós temos também que lastimar as vidas que foram perdidas, né, no mundo do crime. E eu particularmente lastimo demais, porque eu trago aqui no peito essa medalha aqui que eu ganhei. Gente, eu fico muito emocionado quando eu falo nesse assunto, porque o poder público, ele é muito corrupto. Então, essa medalha que eu tenho aqui no peito do Complexo Alemão, eu ganhei na Corrida da Paz, do desafio. Não sei se vocês sabem, né? Mas o Complexo Alemão, ele, em 15 de maio de 2009, nós tivemos uma ocupação lá no Complexo Alemão. E em 15 de maio, houve a primeira Corrida da Paz. A corrida que teve o Beltrame, que era o secretário de Segurança, correndo com a sua esposa, e eu, com meus 63 anos, corri a minha primeira
pequena maratona de 5 quilômetros, não é? Ou melhor dizendo, a primeira maratona de 5 quilômetros que foi corrida lá no Complexo Alemão. Essa rota dessa maratoninha, ela foi a rota de fuga daquelas 200 pessoas que fugiram com fuzil na mão na ocupação do Complexo Alemão. O que aconteceu? O governo federal esteve junto com o governo do Sérgio Cabral, que era amigo, na operação do Complexo Alemão. Foi a ocupação que teve em 2009. Como os tanques da Marinha se apresentaram lá, quer dizer, Exército, Aeronáutica, Marinha, Poder Público, todo junto. O que aconteceu com o crime organizado? Que já tinha fuzil AR-15, que eu cansei de subir mais de 50 favelas no Rio por conta do projeto da Escola de Cidadania, e eu só via adolescente com AR-15 na mão, fuzil. O que aconteceu com o crime organizado? Fugiu pelaquela estradinha, que grande parte da população ignorante achava que tinha que ter metralhado aquele pessoal. Tem que metralhar antes com educação. Mas é óbvio, eles fugiram. Como eles fugiram, não houve confronto, não é? Graças a Deus. Aquela ocupação não houve nenhuma perda, né? Ninguém morreu, nem nenhum marginal, nem nenhum policial. Foi dita a operação perfeita. Por quê? Chegaram os tanques da Marinha, daquela força policial, os marginais correram. O que aconteceu dessa vez, na minha percepção, que eu conheço de comunidade? Andei muito por elas para fazer o projeto da Escola de Cidadania, que agora a gente luta para implantar. Então, o que aconteceu dessa vez agora? O poder público principal, o governo federal, não veio junto com as Forças Armadas. Não teve tanque, não teve aquela coisa principal que impacta, né? Que dá medo no bandido. Porque nós estamos numa guerra. Quem imaginar que nós não estamos numa guerra, está fora. A cabeça está na lua. Nós estamos numa guerra. Todo dia está morrendo brasileiro nessa guerra. Fruto do crime. Está morrendo bandido, matando bandido, né? O que aconteceu na minha opinião, que eu não vejo ninguém comentar? Como dessa vez, né, só chegaram os PMs e os policiais civis, as forças armadas lá de cima do Complexo Alemão, da Maré, que estão com equipamentos de guerra, e estão toda hora mostrando para nós isso nas festinhas, dando tiro pro alto, e todo mundo lá em bailes funks, eles estão com material de guerra muito mais potente do que a Polícia Militar e a Polícia Civil. E eles escutam a mídia dizer isso todo dia. Eles estão armados com material de guerra. Eles têm mais arma do que a polícia. Eles têm mais arma do que a PM. Eles são os semideuses. Eles se acham os semideuses. Nas garupas daquelas motos, dando tiro pro alto na comunidade e ninguém combatendo eles se acham os semideuses. E realmente eram. Ou melhor, Deus queira que realmente esses eram seja verdade. Então, quando a polícia chegou dessa vez, sem os tanques, sem aquele aparato mesmo governamental por trás, dando suporte, esquece a política, eles se acharam que poderiam fazer o enfrentamento. Eles acharam que poderiam destruir os policiais que estavam chegando. Só que eles subestimaram que esses policiais do Rio são os melhores policiais do mundo. São muito bem preparados, têm garra, têm coração, têm alma. Apesar de todas as dificuldades, apesar do mau pagamento, apesar do mau reconhecimento pelos governos, eles estão aí comprometidos com o povo. Eles encararam e venceram. Venceram na adversidade. Venceram com equipamentos mais velhos, menos potentes, mas subiram com garra e venceram com estratégia, com planejamento, né? Praticamente quase que perfeito, né? E combateram o mal, reagiram e mataram os meliantes. Vamos chorar? Vamos chorar. Mas tem que quem chorar mais foi quem mais se omitiu. Não vou falar dessa vez, não quero falar em política, eu quero falar nesses 3 assuntos que eu falei aqui. Combate à criminalidade, né? Esses 3 assuntos que eu falei aqui.
facções criminosas e crime organizado, corrupção e educação. E aí eu vou falar para você, governo. Eu vou falar para você, Lula, que era presidente em 2009, e eu fui a Brasília. Eu fui a Brasília não depois que eu ganhei essa medalha de correr no Complexo Alemão. Também corri na Rocinha depois da ocupação, 2 anos depois. As 2 únicas corridas da minha vida, porque eu sempre fui do futebol. Vou falar para você, Lula, presidente atual. Você era presidente em 2009. Eu estive em Brasília 2 vezes em 2009. Eu era presidente do Instituto PAI, uma organização de interesse público, que já trazia a bandeira da Escola Cidadania da Pedagogia da Sustentabilidade. Eu rodei 50 comunidades no Rio para fazer o projeto. Eu estive no Complexo Alemão, naquela escola na praça principal. A professora Rosa está lá e a diretora são beneméritas do Instituto PAI. Nós estivemos lá com ela para levar o projeto da Escola de Cidadania para o Complexo Alemão, para as 12 favelas. Levei para ela o projeto e disse para elas na escola: vou levar esse projeto para o governo federal. Implantar 12 escolas de cidadania aqui no Complexo Alemão. Sim, para as 12 favelas que tem aqui, eram 12, agora parece que são 13. O complexo tem a Alvorada, tem a Baiana, tem a Casinhas, tem a Esperança, tem a Grota, tem a Itararé, tem a Matinha, tem Mineiros, tem o Morro do Adeus, tem o Morro do Alemão, que é o principal dentro do complexo, tem a Nova Brasília, tem a Praça do Sapo e tem o Reservatório de Ramos. Essas favelas compõem o Complexo Alemão. Eu levei um projeto. Primeiro, o Patrus Ananias, que era o ministro da Ação Social, que está aí como deputado federal. Patrus Ananias era do interior de Minas, ele era amigo de um irmão de um amigo meu, falecido Reinaldo. Eu fui com o Reinaldo a Brasília, lá no Patrus Ananias, ministro da Ação Social, na sala de reunião dele com um quadro enorme do Betinho, do Fome Zero, quadro feito com grãos de arroz, feijão, um quadro maravilhoso. E ali na hora H, o Patrus Ananias correu para o Palácio do Planalto, que o Lula ia trocar o ministro da Ciência e Tecnologia. Quem nos atendeu foi seu chefe de gabinete. Deixamos com o Patrus Ananias o projeto para o Complexo Alemão, que era um projeto de 18 milhões por ano, que daria empregabilidade a 200 professores de cidadania nessas 12 comunidades. Foram 200 que fugiram pela estradinha. Não foram assassinados porque correram. Dessa vez, não foram assassinados, morreram 130, porque reagiram ao poder público armados, com armas mais potentes, com armas de guerra. Infelizmente. Aqueles 200 da estradinha, com certeza, muitos estão dentro desses 130 que morreram e mais dos 80 e tantos que foram presos. Porque o poder público se omitiu. Eu voltei para o Rio. Nada aconteceu. Patrus Ananias nada fez. Está aí como deputado federal do PT até hoje. Isso foi em 2009. Mas eu voltei a Brasília. Eu marquei com, na época, era o Tasso Genro, ministro da Justiça. Que o atual Lewandowski era o Tasso Genro. Marquei com o Tasso Genro lá para levar o mesmo projeto. O Tasso Genro me delegou para o seu chefe de gabinete, Ronaldo Teixeira. Ronaldo Teixeira era o secretário nacional dos territórios de cidadania. Ronaldo Teixeira era o responsável pelo Complexo Alemão. Era o responsável pela Rocinha. Era o responsável por Israel, pela Maré, pelo Salgueiro. Responsável pelo Complexo Alemão, é responsável por todas as mais de 5.000 comunidades e áreas de vulnerabilidade social. Eu fui a Brasília de novo com o meu dinheiro. Com o meu dinheiro. Tudo que aconteceu até agora, nesses 33 anos, foi com o meu dinheiro. O Instituto PAI foi 15 anos qualificado como interesse público e nunca ganhou um tostão. Por quê? Essa minha ida
ao Ministério da Justiça para falar com o Tasso Genro, e acabou que eu tive uma ótima reunião com o Ronaldo Teixeira, ótima porque ele me ouviu durante quase 1 hora. Eu saí de Brasília muito animado. Deixei com o Ronaldo Teixeira, que era o secretário nacional dos Territórios e Cidadania, em 2009, deixei com o Ronaldo Teixeira o relatório de implantarmos escola de cidadania no Complexo Alemão para as 12 favelas dali, comunidades, empregando 200 professores de cidadania. E viria atrás muita coisa. Viria atrás muita empregabilidade. O que eu tive? 3 semanas depois, uma ligação telefônica de Brasília, dita ser por assessores daquela entidade, Ministério da Justiça, Território e Cidadania, e dizendo que gostaram muito do nosso projeto e que poderíamos colocar para frente, que nos dariam os recursos necessários, que era lá os 18 milhões por ano, mas que cerca de 20% a 30% tinha que ficar no caminho, vocês sabem no caminho de quem. Primeiramente, agradecemos o telefonema de volta. Segundo, falamos que o nosso objetivo não era receber dinheiro. O Instituto Pai nunca teve o objetivo de receber dinheiro nenhum. O Instituto Pai sempre teve o objetivo de que os governos federal, estadual e municipal, e a gente teve em muitos deles, não só para esse projeto, como para todo o segmento educacional, que os governos assumissem os projetos para realizar. E que jamais o Instituto Pai ia aceitar nenhuma oferta de ganhar nada e de pagar nada para corrupção. Retiramos o time de campo e decidimos, depois que as UPPs começaram a ir por água abaixo, dedicar nossa vida à educação, que é o que temos feito desde 2011. Com o Zico anunciando o grande projeto das 10.570 escolas de cidadania para o Brasil, para os 5.570 municípios e para as 5.000 maiores áreas de vulnerabilidade social. Fizemos todo o trabalho de infraestrutura, acabamos com o seminário de sustentabilidade, deixamos a pedagogia da sustentabilidade redonda para acontecer, e nos 5 anos a Rádio Brasil Cidadão tem sua missão para fazer isso de fato. O nosso programa de 10 anos, até 2035, de ativar 10.570 escolas de cidadania, está no ar e vai acontecer a partir de janeiro. Eu falei no primeiro item das facções criminosas. Nós só vamos reduzir essa coisa nas comunidades quando nós elevarmos o nível cultural e educacional do cidadão das comunidades. O princípio tem que ser endógeno. A qualidade natural mostra isso. É da base para o topo. Nas comunidades já existem os melhores cidadãos. Hoje, como eles conseguem? Sem água, sem segurança. O bujão de gás tem que ser levado lá para cima pagando uma grana. Sem transporte. Sem coleta de lixo. Tem que levar o lixo lá embaixo para caçamba. A Conlube não sobe nenhum morro para pegar lixo. Lá já tem o melhor cidadão. Mas o cidadão de lá tem que ser muito excepcional. Por isso que nós queremos que os projetos primeiros comecem lá, que vai dar essa base cultural e educacional de valores, mas vai dar também empregabilidade. Muitos projetos vão acontecer. Mas é uma estrada longa, que com certeza nós vamos chegar lá um dia. Então eu estou aqui nessa primeira abordagem para lamentar a morte dos beliantes, mas para chorar a morte dos 4 policiais. E para sim, botar o dedo em riste na cara de quem tem a maior culpabilidade, que são os governos federal, que negaram agora a ajuda com os tanques. Se eles tivessem chegado, não ia ter reação, talvez não tivesse nenhuma morte, só teriam prisões. E também botar o dedo na cara de quem, há muitos anos atrás, negou a realização desses projetos verdadeiros para modificar esse cenário que está aí hoje. E ainda colocando isso na jogada.
Bom, nós tivemos em 2005, na Mangueira, com o Elmo, presidente da Mangueira, para emplacar esse enredo numa escola de samba, esse enredo da Escola Cidadania. O Elmo disse que nós teríamos que chegar com dinheiro, porque o único carnaval que ele tinha feito da Rosiana Sarney do Maranhão, ele não tinha recebido dinheiro então, ou seja, não sei se ele recebeu esse beiço até hoje ou se já recebeu essa grana. E nós falamos que nós só estávamos levando o enredo para ele. 2 anos depois, estivemos na Avenida da Tijuca. O carnavalesco era o Paulo Barros. Fomos lá para o presidente, para o português, numa reunião, lá na cidade de Samba, levar esse enredo. Bota esse enredo na avenida, do cabeça de obra, da nova escola, da escola cidadã. E o que nós recebemos foi um atendimento maravilhoso do português, que era o presidente, mas que dizendo que o Paulo Barros já tinha feito o enredo daquele ano e que nós poderíamos comandar o enredo da Escola Mirim, desde que nós patrocinássemos. E nós falamos de novo que nós não estávamos ali, nem teríamos dinheiro para isso. Nós temos essa grande obra da pedagogia da sustentabilidade que a gente quer botar na avenida. A gente quer botar na avenida a professora Rosa, o professor Cruz, o professor Azulão, a professora Ângela, o professor Solar, o professor Combate, o professor Terra da Montanha. Queremos botar esse enredo na avenida. Nós temos que mudar a cultura. Nós temos que fortalecer a educação. Sem isso, nada acontecerá no Brasil. Então, eu falei no primeiro item da criminalidade. Eu subi todas as favelas do Rio e São Paulo, foram 50. São Paulo fui em Paraisópolis, Heliópolis, no Rio foi todas as grandes, de 2005 até 2008, 2009, 2010, quando não tinha o PP ainda. Eu subia vendo os adolescentes com a R15 na mão, em 2006, 2007, 2008, há 20 anos atrás. Não é agora que esses adolescentes estão com a R15 na mão. Há 20 anos atrás já estavam. Eu subi aos morros com os agentes ambientais. Eu subi aos morros com os presidentes de associações não ligados ao tráfico de droga. Eu tive uma experiência no Salgueiro, tétrica. Salgueiro é um morro de 6.000 habitantes só, grudado na Praça Sãs Pena, ali na José Algino. Deve estar com os 7.000 habitantes hoje. Quando eu comecei a descer o Morro do Salgueiro, por uma escadinha, eu vi a canaleta de águas pluviais que desce do Morro do Salgueiro, estava repleta de sacos de lixo, lá de cima até lá embaixo. A canaleta que desce águas pluviais. Quando vem a chuva vai acontecer o quê? Se a água não vai descer pela canaleta, vai descer destruindo os barracos. A sede da Conlurb no Rio de Janeiro é na Tijuca. E a porcaria dos caminhões da Conlurb não iam ali em cima, no morro de 5.000 habitantes, coletar o lixo. O lixo tinha que ser jogado na caçamba lá embaixo. E o bom cidadão joga o lixo lá embaixo todo dia de manhã. Mas tem o que não é bom e joga na canaleta de lixo. Uma semana depois que eu estive no Morro do Salgueiro, eu recebi uma ligação do Álvaro, que era o agente ambiental, hoje é o responsável pela Floresta da Tijuca, grande Álvaro, me dizendo: Maurício, vou te dar 2 notícias. Você vai gostar e você não vai gostar, aquela historinha, né? A primeira é que as canaletas estão limpas no Morro do Salgueiro. Eu falei: caramba, que maravilha. Qual é a segunda notícia, Álvaro? É que o tráfico de droga trocou o presidente da Associação de Moradores de Salgueiro. Trouxe um que era o gerente lá na Mangueira. Chegou aqui e deu a ordem para o morro: eu quero as canaletas limpas. E o morro limpou as canaletas. A criminalidade manda nos morros há décadas. Vou mais. A criminalidade manda no Brasil há décadas. Manda no poder público, governo federal, estadual, municipal, manda no Congresso e manda também no STF. Esta é a realidade, a dura realidade do Brasil.
que só se salvará pelas mãos da educação. Mas não é essa educação falida que está aí, desses secretários de educação que não entendem que a educação pública e privada tem que dar valores, sim. Não é papai, mamãe, vovô e vovó só que tem que dar valores. Até porque eu, com 79 anos, fui de uma geração de pós-guerra, eu nasci em 46, que tinha papai, tinha mamãe em casa, tinha nossas empregadas maravilhosas que eu considerava como mães, tinha vovó, tinha titia, tinha amiguinha da mamãe, tinha todo mundo em casa para orientar quem estava em casa. Até no morro isso acontecia. Hoje não tem. Nem no morro, nem na comunidade, nem nas grandes famílias. A mamãe está trabalhando, o vovô está trabalhando. Eu com 79 anos estou trabalhando. Pô. Antigamente meu avô com 50 anos estava em casa, dando um apoio para os netinhos. O poder público tem sim o dever de dar valores. A maior prioridade da escola hoje é alfabetizar comportamento. Até porque é ignorantes da educação. As informações já estão aqui na ponta dos dedos. Você saber quem é o presidente atual de qualquer país. Você saber onde é que se localiza, qual é a capital de qualquer país. Ficar cobrando isso hoje, decoreba. Fazer raiz quadrada. Cobrar um texto todo correto. Hoje você digita um texto todo errado e todo mundo entende. Você digita um texto, o corretor corrige tudo. Agora não corrige comportamento, seus animais. Comportamento. Não se ensina hoje nas escolas. Alfabetizar comportamento é o principal. Enfim. Vou passar o segundo item, né? Que é o item da corrupção. É o item da corrupção. Nada vai para frente com essa corrupção sem limite. Eu tô de preto aqui. Esse branco aqui, gente. Essa medalha que eu ganhei na corrida do Complexo do Alemão, 15 de maio de 2009. Essa outra que eu ganhei no Desafio da Paz, que está aqui, que foi na Rocinha. Essa foi em 29 de janeiro de 2012, quando houve a pacificação da Rocinha. Essas duas medalhas eu trago no peito. São medalhas de comprometimento com uma transformação. Porque é na comunidade, é nas áreas mais difíceis, que necessita dos maiores investimentos, mas não é disso. É de informação, de cultura, da nova escola. Eu rodei o Nordeste inteiro ano passado. Das 10 principais áreas de comunidade de vulnerabilidade social, 9 estão no Nordeste. É Belém, a primeira. Mais 50% vivem em áreas de vulnerabilidade social. Vai lá para Caucaia, no Ceará. As 9 primeiras estão no Nordeste e Norte. A 10ª é o meu Rio de Janeiro, com esse quadro caótico que veio à tona agora, com essa morte desses marginais. Mas, enfim, esse lenço branco que está aqui, eu ganhei na corrida do Complexo do Alemão, que o Desafio da Paz. Essa paz verdadeira só virá com a educação. Não essa educação falida que está aí. Desses educadores que já morreram e não sabem. A obra da Rede Brasil Cidadão, que está com 33 anos, é uma obra que tem o mesmo tempo do Greenpeace no Brasil. O Greenpeace, que chora com as árvores da Amazônia quando são queimadas num governo, mas não choram no outro. O Greenpeace. A Ação Cidadania do Betinho, uma grande obra. É um ano mais nova do que a nossa obra. Eu conversei muito com o pessoal da Ação Cidadania. A Ação Cidadania do Fome Zero. É uma grande obra. O Instituto Paulo Freire
da Pedagogia da Libertação é um ano mais velho do que a obra da Rede Brasil Estadão da Pedagogia da Sustentabilidade. Foi uma obra importante quando nasceu? Foi. Esquece os problemas políticos. Estou falando de educação, de alfabetização dos idosos. É uma obra importante hoje? Não é. Não é, até porque a alfabetização hoje tem que ser de comportamento. Comportamento. Todos têm que participar, inclusive os analfabetos, porque o que tem de analfabeto de valores, que é o que está faltando no Brasil hoje, que tem muito mais importância do que quem sabe ler e escrever. Você ter valores hoje é a maior riqueza. Enfim, de 2014 a 2018, eu dei um bom tempo dessa obra para combate à corrupção. Não paramos a obra, não. Continuamos a abastecer os 297 maiores municípios brasileiros com essa pedagogia, todo semestre, para todos os secretários, pessoalmente, por e-mail. Continuamos a abastecer 140 maiores universidades do mundo. Mas demos de 2014 a 2018 uma boa parte do nosso tempo, vestido de preto, com cap, cacetete, algema, fazendo a Praça de Povo na Cinelândia. Quem passava pela Cinelândia toda quarta-feira, ali em frente àquele restaurante amarelinho, lá em frente à Câmara dos Vereadores, via lá o mal de policial dando cacete na corrupção. Botamos toda a corja na cadeia. Governadores, presidentes, deputados federais, todo mundo foi em cana. Nós rodamos o Brasil inteiro, vestido de policial. Chegamos a mais de 10 milhões de seguidores com a Praça do Povo, mas sem deixar de continuar fazendo educação. Melhoramos muito na corrupção, graças a Deus. Mas ela está viva aí, não com toda a intensidade que tinha no passado, né? Roubada assim. Agora o roubo continua assim. Emendas, 5 bilhões para um, 10 bilhões para o outro, deputado fazendo isso, fazendo aquilo. Quando vai acabar essa safadeza? Quando o povo estiver educado, quando o povo estiver alfabetizado comportamentalmente. Não sou da direita, não sou da esquerda, até porque fui preso na ditadura quando tinha 18 anos. Sou do direito à família, ter a sua espiritualidade, do direito a não roubar, a não matar, do direito a uma economia livre de mercado, do direito ao pleno emprego, do direito a só o trabalho dignifica o homem. Vou falar para o Norte e Nordeste, sim, porque a minha prioridade é Norte e Nordeste. É área de vulnerabilidade social. Mas eu rodei o Nordeste inteiro ano passado. 4.000 quilômetros. Vi muita gente parada durante o dia tomando cerveja nos bares. Só o trabalho dignifica o homem. Eu rodei o Sul agora. 4.800 quilômetros de volante. Não vi ninguém nos bares. Só vi todo mundo trabalhando ou na lavoura ou nas empresas. Só o trabalho dignifica o homem. Você que é nortista, nordestino, sabe disso. Sabe do que eu estou falando. Só o trabalho dignifica o homem. Só a educação e a cultura são a base de uma sociedade. Mas não essa educação dessa escola falida que está aí. Eu rodei o Brasil inteiro, falando com o secretário de Educação. É uma tristeza, tanto municipal quanto estadual. A cada 4 anos tudo muda. Muda a ideologia, muda a política, muda tudo. Compromisso com um trabalho de longo prazo, a gente não vê no Brasil. A nossa obra tem só 33 anos. A gente leva muita fé em tudo que vem com uma base de espiritualidade. E tudo que vem também com uma base de ciência. Nós estamos trazendo a nova escola, estamos trazendo uma pedagogia da sustentabilidade, que é a mãe natureza que traz o grande enredo. Você tem que pensar global, agir local, tem que agir global, pensar
global e agir local. Você tem que saber que a Mãe Terra é uma casa só. Você tem que usar a ecologia para se aculturar e não se aproveitar de uma bandeira ecológica, como se muito faz no Brasil. Estavam dizendo que os polos estavam sem gelo. Eu fui na Argentina há 3 meses atrás, em Bariloche. O que mais tem é gelo naquele Cerro Tronador, que você não pode nem chegar perto. Em 1975, eu cheguei aos pés do Cerro Tronador, na minha lua de mel. Eu conheci o Zico em Bariloche, um amigo de 50 anos, o camisa 10 do Flamengo, meu amigo. Está conosco nessa obra. Eu e Zico subimos a pé 15 metros no Cerro Tronador pela aquele montanha de gelo. Em 75. Agora eu fui lá, eu não chego a 3 quilômetros do Cerro Tronador porque é gelo demais que está lá. Então é muita bandeira política que se usa com a ecologia. Nós fomos pegar a ecologia para ser justamente o grande enredo da Mãe Natureza. Por isso é que nós estamos levando ele para o mundo inteiro. Então agora falando no terceiro item, que é justamente o item da educação. Nós lamentamos muito o que aconteceu dessa vez, porque podia não ter tido morte nenhuma. Se fossem outros governos, né? Se fossem governos realmente comprometidos com uma transformação, e não governos que se usam para ter o voto dos menos, diríamos assim, iluminados. Essa luz que nós queremos trazer, principalmente para as áreas de vulnerabilidade social, é a luz do saber. Porque eles já são hoje os melhores cidadãos que convivem com tudo isso. Que convivem sob o jugo da criminalidade, sob o abandono das autoridades. Eu, se fosse o ministro Fachin hoje, eu não sei o que eu faria da minha vida. Será que ele não se toca que aquilo que aconteceu ali foi fruto daquela decisão dele tão drástica? Eu vi ele hoje falando que, soberbamente, na situação atual do Brasil, da política, não se toca que aquilo foi uma decisão completamente absurda de impedir que as forças policiais adentrem as comunidades para livrá-las do mal? Será? Será, Fachin? Quando você bota a cabeça no travesseiro, estou falando em bandeira política, não dói nada. Não é possível, né? Essas 100 e tantas mortes não lhe trazem nada na cabeça. Na ocupação do alemão, em 2009, com os tanques lá da Marinha, eles fugiram. Eles não enfrentaram, porque eles sabiam que não iam ter sucesso. Dessa vez, eles achavam que iam destruir os policiais. Subestimaram a garra técnica, o saber, o comprometimento da polícia do Rio de Janeiro, a polícia civil, a polícia militar, a estratégia gerencial. Não quero entrar no mérito se o governador Cláudio Castro se usou disso para alguma bandeira política aí às vésperas das eleições. Não vou entrar nesse mérito. Na minha cabeça dele é responsável pelos seus atos e seu coração. Eu estou falando que a operação foi quase que perfeita. Sempre que perfeito não existe nada, né? Não teriam morrido os 4 policiais, por exemplo. Nem nenhuma morte dos lados meliantes. Mas foi uma operação fantástica para o mundo do bem. Então, nós estamos aqui no terceiro item. Agora que eu item da educação. Vocês sabem que a bandeira da Rede Rádio Brasil Estadão é a bandeira da educação. A Rádio Brasil Estadão é a rádio da educação. É a rádio da alfabetização comportamental. Nós estamos aí no nosso programa de instalar 10.570 escolas de cidadania, de ativar os sites para os 5.570 municípios brasileiros e para ativar os sites para as 5.000 maiores áreas de vulnerabilidade social, para as associações de moradores que estiverem na mão do mundo do bem, ou para o grupo de pessoas que se organizem para tocar essa escola nas comunidades. Nos ajudem. Estamos convocando o padrinho da educação,
o padrinho da comunidade e o padrinho do segmento corporativo. Rede Rádio Brasil Estadão ao vivo, nesse sábado, dia 1º de novembro de 2025, fazendo essas abordagens sobre esses 3 itens que nós achamos fundamentais, que é o item do crime organizado com as facções criminosas, da corrupção propriamente dito e da educação. Nós nunca nos afastamos da nossa missão. Estamos na luta pela nova escola, estamos na luta contra a corrupção, estamos na luta contra o crime organizado. O crime organizado não se organizaria como se organizou se houvesse governos comprometidos, se houvesse uma população alfabetizada comportamentalmente como deve, não só nas comunidades, como fora das comunidades. Até porque, quando a gente fala em facção criminosa, nós estamos falando do traficante que está lá, que está sendo usado, do aviãozinho que está sendo usado. Nós estamos falando do traficante maior, que está nos Golden Green aí da Barra da Tijuca, lá em Morumbi da Vida e etc e tal. Não é? E estamos falando também do crime organizado da política maior. Como tem criminoso, né? Como tem criminoso. O combate tem que ser contra toda essa gente. E o combate só vai acontecer se nós tivermos um povo educado, principalmente em alfabetização comportamental, que essa educação pública e privada acorde para essa realidade. Deixa a ideologia de lado e dá prioridade ao principal. Tem que haver um enredo. Uma escola de samba não desfilaria nunca sem o enredo. Jamais uma escola de samba faria aquele desfile maravilhoso sem o enredo. O enredo faz as pessoas se comprometerem com o que está ali. O que nós trazemos é isso. Um enredo comportamental. Esse enredo maior é a mãe natureza, a qualidade é natural, a pedagogia da sustentabilidade traz a alfabetização comportamental. Entra nesse time, vem para cá, Rede Rádio Brasil Estadão. É para você, é por você, mas tem que ser com você. Obrigado aí, galera do TikTok, sempre presente. Rádio Brasil Estadão, maravilha. Olha, Rádio Brasil Estadão tá no ar, é para você, é por você, mas tem que ser com você. Opa! Vamos lá, gente, um abraço. Obrigado aí pela presença. Desligando. Rádio Brasil Estadão, Pipi, TikTok, um abraço para vocês.